Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Empowering English Club. Iniciamos hoje, então, o módulo 3, que trata sobre emoções, gerenciamento de emoções, stress, como lidar com as emoções, e abrimos esse módulo com chave de ouro, fazendo estudo da transcrição de um vídeo chamado What are Emotions and How do they work? O que são emoções e como elas funcionam? E para ilustrar essa videoaula, eu encontrei essa imagem do filme Divertidamente. Caso você não tenha assistido, eu recomendo firmemente que você assista porque ele é um filme sensacional que aborda o tema do gerenciamento das emoções. E os personagens desse filme são os seguintes: a tristeza, que traduzido para o inglês chamamos de sadness, o medo, que chamamos de fear, a alegria, que traduzimos como joy or happiness, a nojinho, que é a emoção do disgust, é assim que chamamos em inglês, e a raiva, que chamamos de rage in English, ok? Então, esses são os personagens desse filme e a trama toda se desenvolve através de essas emoções que se manifestam em uma menina que está passando por uma situação de estresse, mudança de cidade, mudança de escola, e ela está na adolescência, que já é uma fase onde todas as emoções são muito intensas. E o filme mostra claramente o efeito que essas emoções exercem sobre as ações da menina. Ele é muito divertido, em alguns momentos ele é muito sério, mas ele é fantástico. Ele traz muita consciência para a importância de gerenciarmos as nossas emoções, para não tomarmos decisões das quais podemos nos arrepender. Então, se você ainda não assistiu, recomendo firmemente que você assista e depois podemos trocar alguma ideia nas aulas ao vivo. Vamos então à videoaula onde estudaremos a transcrição do vídeo sobre emoções. Vamos lá, let's get started. What are emotions and how do they work? Esse é o título do vídeo. O que são emoções e como elas funcionam? Então, ó, what are, o que são, emotions, what are emotions, o que são emoções? And how do they work? E como elas funcionam? Então, aqui temos a presença do do como auxiliar da pergunta. How do they work? Ele ajuda o verbo work, que nesse caso é funcionar, na formulação da pergunta. To work pode ser funcionar ou trabalhar. Nessa frase, o work significa funcionar, como elas, as emoções, representadas aqui pelo they, work, funcionam. How do emotions work? Aqui temos uma pergunta, então por isso que temos a presença do do, que colabora na elaboração da pergunta. Como as emoções funcionam? How does it work? Como isso funciona? O does é auxiliar para he, she, it. Por isso que ele está aqui acompanhando o it e ajudando o verbo work na elaboração dessa pergunta. How does this machine work? This machine, essa máquina, então, equivale a it. Por isso que é um does e não um do. Então, como essa máquina funciona? Agora temos um exemplo de uma frase negativa, onde usamos o does not, ou, na forma contraída, doesn't. This machine doesn't work. Você já sabe que o work, nesse contexto, é funcionar. Então, você está dizendo que esta máquina, this machine, doesn't work. Não funciona. Where do you work? Agora mudamos o significado do verbo work. Agora ele significa trabalhar. Onde você trabalha? Question word where significa onde. Do you work? Você trabalha. E o auxiliar do que ajudou a elaborar essa pergunta. Where does your best friend work? Onde seu melhor amigo ou sua melhor amiga trabalha. Mais uma vez, best friend é uma pessoa, pode ser he or she,
Então, o auxiliar para a pergunta é o does, onde sua melhor amiga ou o seu melhor amigo trabalha. Mais uma frase com o verbo work. To make something work. Fazer algo funcionar. Pergunta. What's the best way? Qual é a melhor forma to make it work? De fazer isso funcionar? Então, imagine que você está testando uma máquina e você pergunta para o especialista. What's the best way to make it work? Qual a melhor forma? Ó, the best way. A melhor forma, o melhor jeito. To make it work. De fazer isso funcionar. Emotions are often feared. Então, as emoções são frequentemente ou normalmente feared, temidas, and avoided e evitadas, because they are so painful. Porque elas são tão dolorosas ou muito dolorosas. O so na frente do adjetivo enfatiza a intensidade do adjetivo. Então, so painful, tão dolorosa ou muito dolorosa. To be feared and avoided. Ser temida e evitada. Loneliness não apareceu aqui nessa frase, mas vai aparecer mais adiante, então eu já vou antecipar a presença dela nessa aula. Significa solidão. E lonely é o adjetivo solitário. Vamos ver um exemplo onde inserimos a palavra loneliness e esse chunk aqui, to be feared and avoided. Loneliness is one of the most feared and avoided emotions. A solidão é uma das emoções mais temidas e evitadas. Feeling lonely can be so painful. Sentir-se só pode ser muito doloroso, ó. So painful. To open up, desabafar, tá? Então, esse é um phrasal verb que significa desabafar, abrir seu coração. Having nobody to talk to, não ter ninguém para falar, para conversar. And open up e desabafar is so painful. Então, having nobody, não ter ninguém. To talk to, para conversar. And open up, desabafar, is so painful, é muito doloroso. Anger and hatred, então a raiva e o ódio, are feared and avoided emotions. São emoções temidas e evitadas, ó. Feared and avoided, temidas e evitadas. So, why focus on emotions? Então, por que focar em emoções? Why? Por quê? Focus on, focar em. Emotions, emoções. You should focus on what you want to attract into your life. Você deveria, ó, should, já apareceu anteriormente, é um conselho. You should, você deve ou você deveria focar no que, what you want to, o que você quer attract into your life, atrair para a sua vida. Focusing on your fears should be avoided. Focar nos seus medos, ó, on. Lembre que depois do focus, a preposição é sempre on, ok? Focusing on your fears, focar nos seus medos, should be avoided. Deve ou deveria ser evitado. We focus on emotions because they tell us what we need to learn. Essa frase é um pouco longa, vamos aos pedacinhos então. We focus on emotions, focamos nas emoções ou em emoções, because, porque, they tell us what we need to learn. Elas nos falam, ó, they tell us, então o sujeito they, tell é ação, sobre nós. They tell us what we need to learn, o que precisamos aprender. What you focus on expands, o que você foca expande. Where your focus goes, energy flows. Então, onde o seu foco vai, a energia
flui. Because emotions give you important information. Porque emoções give you, te dão informações importantes. And tell you, e te dizem whether things are going your way. Whether é um sinônimo do if, que expressa a condição. Whether things are going your way, se as coisas estão indo do seu jeito. Your way, do seu jeito. To give important information, dar informações importantes. To pay attention, prestar atenção. Então, esse chunk todo significa prestar atenção. I'm gonna give you, I'm going to give you. Lembrem que essa forma futura do going to, give you important information. Informações importantes. Important é adjetivo, como sempre ele vem na frente do substantivo. So, pay attention. Então, preste atenção. To make your mind up. Esse chunk todo significa tomar uma decisão. Por exemplo, you need to read this important information. Você precisa ler essa informação importante before you make your mind up. Antes de você tomar uma decisão. A palavra information é uncountable, ou seja, não existe plural. Você nunca diz informations. Então, tanto no singular quanto no plural, ela é information. Só que no singular você pode agregar o pedacinho, ó, piece of information, se você quiser falar de uma informação isoladamente. Por exemplo, please read this piece of information. Ó, por favor, leia essa informação before you jump, antes de você pular. Emotions help you to survive. As emoções te ajudam a sobreviver. By providing an efficient automatic way, fornecendo ou provendo uma forma, um jeito automático eficiente, ó, an efficient automatic way. Temos dois adjetivos aqui na frente do substantivo way. Of responding rapidly, de responder rapidamente to important situations, ou a situações importantes. To survive significa sobreviver. I'll survive é o futuro de sobreviver. Então, eu vou sobreviver ou eu sobreviverei. It's hard to survive under these circumstances. É difícil sobreviver nessas circunstâncias. To provide something, fornecer ou dar algo. Bill Gates provides support for poor communities in Africa. O Bill Gates fornece apoio. Lembre que support é apoio. For poor communities, para comunidades pobres ou carentes in Africa, na África. Bill's support is essential for them to survive. O apoio, o suporte do Bill é essencial, é fundamental para eles sobreviverem. To respond rapidly to something é responder rapidamente a alguma coisa ou responder de forma ágil a algo, a alguma situação. Emotions help you to relate to other people. Emoções te ajudam a entender, ó, to relate to other people. O significado do relate nesse contexto é entender, compreender. To other people, outras pessoas. And the expectations and demands of life. E as expectativas e exigências, demandas da vida. To relate to someone or something significa entender ou valorizar alguém ou alguma coisa. Por exemplo, the kids need a teacher who can relate to them. As crianças precisam de um professor que possa entendê-las, ó, who can relate to them, que possa ou o qual possa entendê-las. I see your difficulties and can relate to you.
Eu vejo suas dificuldades e te entendo. Segundo significado de relate, estar relacionado a algo ou alguém. Primeira frase é sobre estar relacionado a algo. My work is related to computers. Meu trabalho tem relação com computadores. Tom and I are related. Aqui estamos falando de parentesco, ok? Então, Tom and I are related. Tom e eu somos parentes. I think we are related. Eu acho que somos parentes. A palavra relative significa parentes. Então, quando a gente quer falar que alguém ou algumas pessoas são os nossos parentes, nós dizemos we are related, ou você pode apontar ou dizer they are my relatives. Eles são meus parentes. Próxima palavra estranha que apareceu aqui, bem diferente, né? Demands, exigências. Demands é um substantivo que significa exigências, mas também temos o verbo que é exigir. Então, to demand, exigir. E temos um adjetivo também que muda só um pouquinho, acrescentando o ing, demanding, exigente. Vamos ver um exemplo de frase com o verbo. He demanded that I pay him immediately. Ele exigiu que eu pagasse ele imediatamente. Agora com exigente, ó, demanding. He has a very demanding boss. Ele tem um chefe bem exigente, ó. He has a very demanding boss. Ele tem um chefe bem exigente. Agora uma frase com exigências. The demands of his job, as exigências do trabalho dele, do emprego dele, são a causa ou o motivo do estresse dele. Emotions tell you what you need. Emotions te dizem o que precisas. To tell someone something. Contar ou falar algo para alguém. He tells me the same story over and over again. Esse chunk aqui já apareceu várias vezes nas nossas aulas, você provavelmente já lembra que ele significa repetidamente ou várias vezes. Então, quando dizemos he tells me the same story over and over again, estamos dizendo que ele me conta a mesma história várias vezes ou repetidamente. Mary tells me her secrets. A Mary me conta os segredos dela, ó. Tell me, she tells me. Aqui temos o object pronoun para I, eu, que é me. Told é o passado de tell. Então, precisamos memorizar que sempre que formos usar o verbo tell no passado, vamos falar told. Por exemplo, he told me about his plans. Ele me falou sobre os planos dele, ó. His plans. O his é o pronome possessivo dele, então os planos dele. Teachers tell students what to do for homework. Professores falam para os alunos ou dizem para os alunos what to do for homework. O que fazer, to do, fazer, de tema, de tarefa. The teacher told us about important facts related to the World War II. Então, o professor nos falou sobre fatos importantes relacionados à Segunda Guerra Mundial. Então, the World War II é a Segunda Guerra Mundial. When you know what you need, quando você sabe do que precisa ou o que precisa, you can take action. Você pode tomar medidas ou você pode agir to meet those needs, para satisfazer essas necessidades. To know what someone needs, esse chunk todo significa saber o que alguém precisa. To know what you need, you have to meditate. Isso aqui tem relação a uma aula sobre mindfulness do módulo anterior. Para saber, ó, to know what you need, para saber o que você precisa, you have to meditate, você tem que meditar. To know what they need,
para saber o que eles precisam. You have to ask. Você precisa pedir ou perguntar. Ask, pedir ou perguntar. Take action é igual a agir. Então, essa é uma collocation com o verbo take e que significa agir. Don't wait for things to happen. Take action ASAP. Não espere que as coisas aconteçam. Não espere as coisas acontecerem. Haja imediatamente. Esse acrônimo aqui é uma expressão que significa as soon as possible, ou o mais rápido possível, assim que possível, ou imediatamente. Então, ASAP, as soon as possible, ou imediatamente. To meet someone's needs, igual a satisfazer ou suprir as necessidades de alguém. Então, é outro chunk para você aprender aqui, ó. To meet someone's needs. To meet my needs. A satisfazer ou suprir as minhas necessidades. My diet meets all my nutritional needs. A minha dieta supre todas as minhas necessidades nutricionais. Emotions also communicate what you feel. Emoções também comunicam o que você sente. Ó. Feel, sente ou sentir. Also é igual a também. I'm an English teacher and I also teach tango. Sou professora de inglês e também ensino tango. É mentirinha, certo, gente? Só um exemplo. They relate to my father and also to my husband. Eles são parentes do meu pai e também do meu marido. What you feel? O que você sente? What do you feel for him? Aqui temos a pergunta, por isso a presença do auxiliar do. Ele ajuda o feel na elaboração dessa pergunta. Então, what do you feel for him? O que você sente por ele? What are you feeling? Aqui é o present continuous. O que você está sentindo? Então, temos o question word what, o que. Are you? Você está. Por que ele está na frente do you? O are é o auxiliar do present continuous. Ele sempre vai estar presente na forma am, is or are. Depende do sujeito que vem depois. Então, what are you feeling? É o que você está sentindo. What did you feel? Aqui é o passado. Então, ao invés de usarmos o do, que é what do you feel, o que você sente, nós usamos o auxiliar did, que transforma o feel em passado. O que você sentiu? You learned your emotional reactions through experience. Você aprendeu suas reações emocionais através da experiência. To learn something through experience é aprender algo através da experiência. Learn something through experience and you will never forget it. Aprenda algo através da experiência ou da vivência e você nunca esquecerá. Wisdom comes through experience. Sabedoria vem através da experiência. Olha que legal essa frase, ó. Wisdom, sabedoria, comes, vem, ao oposto de goes. Comes through experience, através da experiência. All your negative experiences, todas as suas experiências negativas, lembre que negative é um adjetivo e ele vem na frente do substantivo. Can turn into a big, black and scary feeling inside. Podem se transformar ou se tornar um sentimento, ó. Feeling, um sentimento. E aí viemos com os adjetivos. Big, grande, black, negro e scary, e assustador. Então, feeling inside, um sentimento interno. Grande, negro e assustador. O que temos aqui? Can turn into something. Podem ou pode se transformar em algo. Por exemplo, caterpillars, lagartas, can turn into butterflies in 20 days.
Lagartas podem se transformar, ó, turn into borboletas em 20 dias. Cat lovers can turn into cat collectors. Então, amantes de gatos, pessoas que amam gatos, podem se transformar, ó, turn into, transformar em colecionadores de gato. He turned into a successful entrepreneur. Ele se transformou em um empreendedor de sucesso, a successful entrepreneur, after several failures, após várias falhas, vários fracassos. Então, mais uma vez aqui, ó, he turned into, aqui temos o passado, então, to turn é um verbo regular, onde formamos o passado com a adição das letras ed. Então, he turned into, ele se transformou em um empreendedor de sucesso, a successful entrepreneur, after several failures, após várias ou muitas falhas ou fracassos. Scary, sinônimo de horror, que significa assustador ou amedrontador. Por exemplo, I never watch scary movies, such as The Exorcist. Eu nunca assisto filmes assustadores ou amedrontadores, como O Exorcista. Temos mais um pedaço dessa aula pela frente. Vamos ficar por aqui, essa primeira parte dessa aula. Essa aula é um pouco longa, tá? Como é o estudo da transcrição de um vídeo de 7 minutos, essa aula vai ser dividida em 3 videoaulas, ok? Então, ficamos por aqui e na sequência você terá acesso à parte 2 do estudo da transcrição desse vídeo What are emotions and how do they work? Alright? I'll see you in the next video lesson, part 2.